Olá, bem-vindo ao Saúde Você domingo, nesse horário gostoso, próximo horário de almoço. Você já almoçou ou vai almoçar com a família, aquele momento familiar. Mas todos os domingos também é hora de reunir todo mundo para a gente falar de saúde. No programa de hoje nós vamos falar 3 temas. Nós vamos falar sobre pé diabético, nós vamos falar sobre bruxismo e também sobre respirador bucal. Pois é, 3 temas importantes com 3 especialistas que vieram falar tudo de saúde para vocês. Confira. E no programa de hoje nós vamos falar de 3 temas importantes que vocês sugerem também nos nossos canais de comunicação. Eu começo conversando com eles que vieram de São Paulo, São José dos Campos. Tudo bem, doutores? Doutor Moraes Júnior, doutora Letícia Lemos e doutor Rodrigo Foronda. Tudo bem, doutores? Tudo jóia. Tudo jóia. Sejam bem-vindos ao programa. E para falar de temas importantes e variados, mas a gente sempre fala que a odontologia e a medicina se conversam e muito. Então, hoje nós vamos falar com o doutor Moraes sobre pé diabético. Doutor, existe o pé diabético? Existe. Essa é uma dúvida que os pacientes às vezes não têm uma compreensão tão grande da doença e eu achei que era um tema importante para a gente abordar aqui hoje. É uma patologia muito importante dentro da minha especialidade, que é a cirurgia vascular. E o que é o pé diabético? O pé diabético está relacionado àqueles níveis de glicemia, de açúcar no sangue muito elevado, que com o passar dos anos, da evolução da doença, que é o diabetes, que é uma doença silenciosa, que muitas vezes não traz nenhum tipo de sintoma, o paciente acaba evoluindo com algumas lesões, tanto neurológicas quanto lesões vasculares. O pé diabético é aquele que machuca e a pessoa não sente, às vezes? Isso. Aí a decorrência dessa evolução desse problema, tanto pela adesão dos nervos quanto das artérias, acabam levando a uma perda de sensibilidade nos pés. E esses pacientes acabam se machucando, não sentem, a dor é um mecanismo de defesa do nosso organismo, como eles perdem esse mecanismo, muitas vezes eles se acidentam, não percebem, e isso acaba evoluindo com a infecção. E muitas das vezes esses pacientes acabam chegando para nós, especialistas, já num estado muito grave, às vezes tem a necessidade até de uma amputação. Quem tem pé diabético pode chegar a se ferir e não sentir no momento que estiver fazendo a unha e isso gerar uma infecção? Pode sim, isso é bem frequente, é uma queixa que acontece. Muitos pacientes chegam para nós exatamente com essa queixa. Doutor, eu fui fazer a unha, me machuquei há uns 30 dias atrás, essa ferida foi evoluindo, não cicatrizava, eu acabei tendo essa infecção. Isso é muito recorrente, como o paciente não sente dor, ele posterga muito a procura de uma assistência médica. É recomendação, inclusive, da sociedade, da nossa Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, de que esses pacientes que têm o diagnóstico de diabetes não façam a unha em pedicure e façam assim com podólogo e passe antes para uma avaliação do cirurgião vascular que possa orientar com relação aos cuidados. Que interessante. Doutor, agora, como que cura essa ferida do pé diabético? Isso, o primeiro passo, eu acho que é interessante a gente reforçar isso, é a prevenção. Então, fazer um diagnóstico precoce do diabetes, com certeza, se você tem um bom controle da glicemia, você vai evitar essas complicações no futuro. Então, o primeiro passo é a prevenção. Nesses pacientes que já têm uma doença instalada, precisa de uma avaliação com um especialista, com um cirurgião vascular, porque cada um dos problemas que o paciente diabético vai apresentar tem um tratamento específico. Seja uma doença arterial obstrutiva, que é muito comum, o paciente obstruir a circulação que leva o sangue para o pé. Outra coisa que acontece com frequência, e talvez seja o primeiro sintoma do pé diabético, seria essa perda de sensibilidade. O paciente começa com sensação de formigamento, dormência nos pés, e existe um tratamento específico para isso, por isso a necessidade. O paciente fez o diagnóstico de diabetes, precisa de um acompanhamento perene ou contínuo com o cirurgião vascular. Agora a gente vai falar com 2 especialistas na área de saúde bucal. Eu sempre falo que saúde começa pela boca e hoje existem diversos problemas de doenças do corpo que se iniciam na boca e muitas pioram, doenças sistêmicas são pioradas pelo estado da saúde bucal. Não é verdade, doutores? Sim. Agora a gente vai falar sobre 2 temas importantes e comuns até. Vou começar falando sobre o bruxismo, que a gente falou nos bastidores, até descobri que o doutor Moraes falou que estava tratando, né? Infelizmente eu sofro com bruxismo, eu até preciso usar uma plaquinha. O senhor sofre. Então, doutor Rodrigo Foronda, que é cirurgião,
e ele é especialista em disfunção da TM. Na verdade, ele é cirurgião bucomaxilofacial. Então, ele fala de disfunção da TM, de bruxismo. Doutor, o que é o bruxismo? Qual que é a relação com as dores na face? Porque eu também tenho esse problema e eu quero aqui fazer a minha consulta e identificar se é bruxismo ou disfunção da TM. Boa tarde a todos, né? Bom, bruxismo, na verdade, é uma alteração neurofuncional dos músculos da face, né? Onde você tem uma hiperatividade desses músculos e normalmente acontecem quando você dorme, né? E o popularmente chamado do ranger os dentes à noite. Então, normalmente o paciente, por algum outro motivo, que tem a ver com estresse e outros fatores, né? Ele range esses dentes à noite, então ele acorda normalmente no dia seguinte com o rosto cansado, né? E pode ter dores na face, dores de cabeça, dores cervicais no pescoço, né? Estalos na articulação por conta do bruxismo. Lembrando que essa disfunção de ATM, que tem a ver com todo esse sistema da face, o bruxismo é uma das causas dessa disfunção de ATM que leva essas dores, esses estalos e em casos mais crônicos, zumbidos e tudo mais. Eu acho que eu não ranjo os dentes. Eu tô falando do meu caso, porque é o caso que acontece com muita gente. O meu caso, ele não estala. Eu conheço pessoas que estalam. O meu não estala. Só que eu tenho, quando eu vou ao dentista fazer check-up, meus dentes são muito trincados. Pode ser o apertamento? Com certeza. Então, com certeza. eu possivelmente tenho uma predisposição ou tenho bruxismo. Você pode ter o bruxismo ou o apertamento e pode ser algo também passageiro do seu momento de vida. Tipo, desde que eu nasci. O estresse desde que eu nasci. Então, o tratamento inicial, que tem a ver conosco, com os dentistas, é o uso da placa de mordida, que ela vai fazer um relaxamento dessa musculatura, vai proteger os dentes e vai propiciar um diagnóstico melhor, né, dessa disfunção de ATM, que o bruxismo está envolvido, para realmente sugerir um tratamento adequado, que pode ser um tratamento ortodôntico, pode ser uma reabilitação oral, pode ser o uso da placa mesmo. Agora, quando tem o estalo, é disfunção da TM ou não precisa ter estalo? Também é disfunção da TM, mas não necessariamente tem... Tem que ter o estalo. Sim, o estalo, na verdade, é porque você tem as duas superfícies ósseas da mandíbula e do crânio, e entre essas superfícies ósseas você tem uma cartilagem, que é chamada de disco articular, e esse disco pode estar deslocado por conta dessa hiperfunção. Sim. E por conta disso ele está deslocado, mas não necessariamente esse estalo tem que ser um tratamento cirúrgico, que a gente vê muito hoje, é muito comum eu receber no consultório os pacientes que foram operados e continuam com o problema. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Doutor, a pessoa que tem o bruxismo, vamos lá, ela usa a plaquinha. Quando ela faz um procedimento estético que mexe com a anatomia, né, na verdade, o posicionamento dos dentes, ela deixa de usar a placa ou ela precisa moldar novamente e continuar usando? Precisa moldar novamente. Olha que importante. E precisa usar. Precisa usar porque... Mesmo depois dessa correção? Porque justamente nesses procedimentos estéticos, o dente ele fica, digamos assim, mais fragilizado. Então você tem que usar uma placa para proteger esses dentes. Agora, a gente aproveitando para falar de respiração também, que é muito importante, eu sei que alguns casos levam ao bruxismo, que depois eu vou querer saber como que trata, né? A gente falou sobre causas, tudo, mas como se trata. Doutora Letícia, a gente vai falar de respiração bucal desde o primeiro ano de vida. Então a gente vê que os problemas se acarretam por toda uma vida, desde o momento em que você nasce. O que consiste esse problema de respiração? Então, o ideal, né, Duda, é que todo mundo tenha respiração nasal. Esse é o fisiológico. Tá. Né? E que seja 100% nasal. Só que existe logo no início da vida, o aleitamento materno é a principal prevenção para isso, né? Então, exatamente, olha a diferença do selamento labial desses dois bebês. Né? Com certeza, a primeira foto, o bebê ele está com algum problema. Então, essa segunda imagem é um bebê que já está fazendo provavelmente uma respiração bucal ou mista, parte bucal, parte nasal. Então, nessas diferenças, esse tipo de anatomia, né, que é um hábito, a respiração bucal, ou ela pode ser causada por um problema respiratório mesmo, nas vias aéreas superiores,
isso ele vai levar para o resto da vida. E vai se tornar aí a síndrome do respirador bucal. Porque esse problema, né, vai fazer com que ele tenha uma atresia de maxila, vai fazer com que ele tenha um menor crescimento de mandíbula, vai levar a uma série de problemas funcionais e que com o passar do crescimento, então ele vai, para poder respirar, ele vai abrir a boca, ele vai ficar com o lábio encurtado superior, Sim. ele vai ficar com o queixinho caído, a língua vai pesar, vai jogar os dentes para frente, vai virar o pescoço para trás, entorta a coluna, vai dormir mal. Nossa! Entendeu? Porque a gente é um dominó. É um caos. Então é um Quer dizer, problema. ele começa com o odontopediatra e depois ele tem que passar por todas as especialidades. E é por isso, exatamente, é por isso que é tão importante, porque é um problema que se instala no início da vida, né, que é o odontopediatra que tem que ver, porque é o caso do bebê no primeiro ano de vida, que tem a ver, que a única prevenção é aleitamento materno, o resto tudo é tratamento. Agora, o aleitamento materno, como ele influencia? Ele influencia, por exemplo, o bebê, quando ele mama peito, no primeiro momento da vida dele, ele fecha a boquinha em cima do seio da mãe. Ele já é obrigado a respirar só pelo nariz. Então, aí se instala, porque ele não respirava pelo nariz no útero. Né? Ele vai aprender a respirar pelo nariz a partir da primeira mamada. Então, ele já instala o hábito da respiração nasal. E se nesse primeiro momento de vida ele tem algum impedimento físico, o pediatra já vê e já resolve. Com certeza. Então, se ele começa no primeira semana de vida com uma mamadeira e que ele aí respira pela boca por causa do hábito da mamadeira, ele vai levar esse hábito para sempre, inclusive se for físico ou se for funcional. Pode ser considerado uma síndrome? É uma síndrome do respirador bucal, porque ele inicia como um único ponto analisado, né, de respiração, só que ele vira um dominó no organismo da pessoa. E é uma pessoa que, quando mais vai crescendo, como aquela foto daqueles bebês, muda a anatomia da pessoa. Sim. Muda o comportamento, são pessoas extremamente irritadiças, são pessoas que dormem mal, que comem rápido. Não, e aí vai desencadeando uma série de fatores. Que tem muita doença bucal, tem cárie, tem doença de gengiva, muito mais do que as outras. E aí, nesses casos, dependendo do que desenvolve, ela retorna e vai para um cirurgião bucomaxilofacial. Ela vai ter uma série de problemas de saúde, ela vai para todas as especialidades. Até disfunção de ATM. Até disfunção de ATM. Doutora, aproveitando para a gente finalizar, como que trata a disfunção de ATM, bruxismo, é a plaquinha, precisa de cirurgia? São várias abordagens, mas a inicial é você tirar a dor do paciente, então você entra com medicamentos, você entra com fisioterapia, né, terapias alternativas como acupuntura, e entra com a placa de mordida também, onde você estabiliza esse paciente, tira a dor, né, e você chega num diagnóstico um pouco mais preciso para você entender o que o paciente tem. Que pode ser o bruxismo, pode ser uma deformidade dentofacial, que é causada pela respiração errada desde a criança. Você pode ter distúrbios anatômicos da própria articulação. São uma série de fatores que você vai diagnosticar num segundo momento. E aí sim instituir um tratamento correto, que pode ser tratamento ortodôntico, cirúrgico, da correção da face. Depende de cada paciente. Né? Sim, depende de cada paciente. Tá cuidando, né, doutor? Estou cuidando. Pois é. Eu vou voltar a usar minha plaquinha porque eu realmente estou sentindo na pele. Doutores, obrigada pela participação de vocês. Duda, eu só queria que ficasse destacado que a respiração bucal realmente só tem amamentação como prevenção. Olha só, então as mamães que estão amamentando aí, fiquem de olho e leve ao pediatra, porque é sempre importante logo nos primeiros dias de vida. Obrigada, doutores. Sejam sempre bem-vindos. Um beijo para todo mundo de São José dos Campos. Doutora Letícia está sempre aqui com a gente. Doutor Rodrigo, obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui a convite da nossa produção e doutor Moraes também. Muito obrigado. E vocês continuem acompanhando Saúde Você no nosso portal, programa saudevocê.com.br. Gostou? Me segue nas redes sociais, dudarodrigues.oficial. Até o próximo domingo.